Olá a todos, meu nome é Natália Raquel Sampaio, eu sou acadêmica do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão, e esse trabalho foi orientado pela professora doutora Juliana de Faria Lima Santos. Dando início à explicação do artigo Biorremediadores utilizados no Brasil, uma revisão sobre suas aplicações e ingredientes ativos, é importante falar que esse é um tema bastante atual e importante no nosso cenário ambiental, principalmente quando a gente fala sobre os desafios enfrentados pela poluição e pela degradação dos nossos recursos naturais. Nos últimos anos, a poluição tem crescido de forma exacerbada, e isso acontece por diversos motivos, mas um deles que a gente pode citar é o avanço da urbanização e o consumo crescente de substâncias químicas. E isso faz com que ocorra um desequilíbrio no ecossistema, principalmente quando a gente se refere ao descarte inadequado de resíduos nocivos. Segundo o IBAMA, contaminação é nada mais do que a presença de substâncias químicas presentes no ar, na água ou no solo, que em grandes quantidades ela afeta a saúde humana e também restringe a utilização desses recursos, tanto atualmente quanto no futuro. E aí é daí que surgem os chamados xenobióticos, que nada mais são do que substâncias como pesticidas, derivados petroquímicos e metais pesados que possuem uma decomposição muito difícil. É muito difícil que eles se decompõem de forma natural. E aí, por isso, eles permanecem no meio ambiente por muitos e muitos anos, com o que faz que afete negativamente tanto o ambiente quanto a saúde pública. E é daí que surge a necessidade crescente de solucionar esses contaminantes. Então, como uma solução para isso, surge a remediação ambiental, que é o conjunto de ações e tecnologias, tanto físicas quanto químicas e biológicas, que visam eliminar, neutralizar ou transformar esses contaminantes que estão presentes no solo, nas águas superficiais e nas águas subterrâneas. E como uma técnica dessa remediação, surge a biorremediação ambiental, que ela utiliza como seu ingrediente ativo micro-organismos para transformar essas substâncias tóxicas em substâncias inofensivas. Esse processo ele depende de questões do meio, por exemplo, temperatura, o pH, a disponibilidade de nutrientes para esses micro-organismos fazerem seu metabolismo, e ela é regulamentada pela Instrução Normativa número 11 de 2022 do IBAMA, que define o que são remediadores e os seus requisitos. Como objetivo desse trabalho, a gente quer elencar os biorremediadores comercializados no Brasil e quais são seus principais micro-organismos ativos e onde é a sua área de aplicação. Como metodologia dessa pesquisa, foi utilizada uma abordagem quali-quantitativa, onde foi feito o levantamento de dispositivos legais e análise documental, como, por exemplo, a Resolução CONAMA 463 de 2014, onde ela fala sobre o controle ambiental e os produtos usados nessa remediação, e também a Instrução Normativa número 11 de 2022 do IBAMA, como eu já tinha citado, é ela que fala os requisitos necessários para registrar também esses biorremediadores. Também foi feita uma consulta na lista de produtos remediadores do IBAMA e, por fim, foi feito um agrupamento e ranking desses micro-organismos. Como resultado dessa análise, através da lista de produtos remediadores registrados no IBAMA, foi possível achar que 51 produtos foram registrados, sendo deles 38 biorremediadores biológicos, os outros 13 eram de caráter físico ou químico, e dentro desses produtos biorremediadores foram encontrados 42 micro-organismos como ingredientes ativos, sendo que em cada produto é possível encontrar de 1 até 6 ingredientes ativos. Por exemplo, esse produto também ele pode ser utilizado em diversas áreas, como solos contaminados, águas contaminadas, tratamento de esgoto. Inclusive, tem um exemplo de um produto específico que ele utiliza 6 ingredientes ativos
e ele é utilizado para tratar efluentes industriais, municipais, lagos e lagoas, solo contaminados. Também, além desse produto atuar sobre os contaminantes de organoclorados, ácidos graxos, gorduras, amidos, enfim. Na tabela 1, a gente apresenta os principais micro-organismos citados em pelo menos 4 produtos e as suas principais aplicações. E como destaque, a gente tem o Bacillus subtilis, que ele aparece em cerca de 60% das formulações. E entre as suas principais aplicações está o tratamento de efluentes, das estações de efluentes, efluentes de indústrias alimentícias e solos contaminados. Após ele tem o Bacillus licheniformis, que aparece em 19 produtos, também bastante utilizado no tratamento de efluentes e de indústrias alimentícias. Após ele tem o Bacillus amelichelofacens, com 11 registros, o Bacillus megatherium, com 8 registros, o Bacillus polymixa, com 7 registros, o Bacillus pausteri, com 6 registros, o Saccharomyces cerevisiae, com 5 registros, e o Roseabacter litoralis, com 4 registros. É possível observar que o gênero Bacillus ele aparece em diversas formulações desses biorremediadores, e isso se deve principalmente porque ele é bastante versátil e é possível utilizar em várias estratégias de biorremediação, incluindo a bioseção mediada por substâncias poliméricas extracelulares e a bioacumulação e bioprecipitação de metais pesados. E ele tem a capacidade de reduzir metais como chumbo, camídio, mercúrio, cromo, arsênio, níquel. Por isso que ele é bastante utilizado nesses ambientes contaminados com metais. E dentro dos biorremediadores comercializados, foram identificados 12 espécies do gênero Bacillus, que são o Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus amelichelofacens, Bacillus megatherium, Bacillus polymixa, Bacillus pausteri, Bacillus cereus, Bacillus coagulans, Bacillus macerans, Bacillus mycoides, Bacillus pulimus e Bacillus thuringiensis. Na figura 1, a gente consegue observar a disponibilidade de biorremediadores registrados por tipo de aplicação, com a estação de tratamento de esgoto em destaque com 26 registros. Após ela vem os efluentes de indústrias alimentícias com 18 registros, os solos contaminados com 12 registros, os efluentes de indústrias químicas com 11 registros, os efluentes de indústrias de laticínios com 7 registros, os efluentes petroquímicos, metais pesados e corpos d'água contaminados, todos com 6 registros, efluentes de indústrias farmacêuticas, de indústrias em geral não especificadas e de recuperação de ambientes com 4 registros, chorume, efluentes de indústrias têxteis e águas subterrâneas, com 3 e 2 registros, respectivamente. Bom, passando para as considerações finais, a escolha da melhor técnica para recuperar esses ambientes contaminados, ela depende de muitos fatores, como a poluição, o local afetado, os custos envolvidos, o que a legislação permite, e entre outros. Porém, a biorremediação é sim uma alternativa promissora, porque ela é eficaz e de baixo custo e sustentável. Só que é importante que essa técnica seja aplicada com a autorização dos órgãos responsáveis, obedecendo à legislação, e também que ela seja aplicada em ambientes favoráveis, como temperatura adequada e presença de nutrientes. Durante o estudo, a gente conseguiu perceber que os biorremediadores têm crescido bastante no Brasil e que com destaque no gênero Bacillus, que ele aparece em muitos registros. Diante disso tudo, a gente pretende sim continuar essa pesquisa em etapas futuras com a realização de análises bibliométricas com o tema e se aprofundar também em algumas espécies, principalmente no gênero Bacillus, que é aquela que apresenta uma grande versatilidade e grande aplicação. Com isso, a gente espera contribuir também para o avanço do conhecimento e para o uso cada vez mais responsável e eficiente da biorremediação. Espera também que outros estudos sejam feitos e que essa solução bastante sustentável ela cresça ainda mais.
Eu agradeço pela atenção, espero que tenha ficado claro. E essas foram as minhas referências bibliográficas. Obrigada.